Matéria de análise e projeto, aula 1, Sistemas de informação. Conceito. Sistema é um conjunto de elementos que interagem para a realização de uma série de objetivos de modo organizado e coordenado. Conjunto de elementos ou componentes que interagem para atingir determinados objetivos. Sistemas de informação possuem 5 componentes. Hardware é o equipamento mecânico necessário para a realização de determinada atividade, conjunto dos componentes físicos de um computador, como placas de rede, monitor, CPU, placas de memória, processadores, periféricos como impressora, scanners, teclado, mouse, mesas digitalizadoras, etc. Software é o conjunto de componentes lógicos de um computador ou sistemas de processamento de dados. São programas, rotinas ou conjunto de instruções que controlam o funcionamento de um computador. Todo programa armazenado em disco ou em circuitos integrados, como por exemplo pendrives. Peopleware são as pessoas que trabalham direta ou indiretamente com a área de processamento de dados, ou seja, digitadores, programadores, analistas de sistemas, usuários e etc. Redes de telecomunicação são sistemas operacionais para servidores com o objetivo de compartilhamento de recursos, como arquivos, imagem, base de dados, sites, música, filmes, vídeos e etc. Data Warehouse, armazém de dados, ou ainda depósito de dados. É utilizado para armazenar informações relativas às atividades de uma organização em banco de dados de forma consolidada. O desenho da base de dados favorece aos relatórios a análise de grandes volumes de dados e a obtenção de informações estratégicas que podem facilitar a tomada de decisão das empresas. Por que os sistemas de informação são importantes? Entender a administração, o uso responsável e eficaz dos sistemas de informação é importante para gerentes e outros trabalhadores do conhecimento na sociedade de informação global de hoje. Sistemas e tecnologias da informação se tornaram um componente vital para o sucesso das empresas e organizações. Os sistemas de informação constituem um campo de estudo essencial em administração e gerenciamento de empresas, uma vez que são considerados uma importante área funcional para as operações da empresa. O que você precisa saber? Os usuários finais precisam saber como o sistema de informação pode ser empregado com sucesso nos ambientes de negócio. A pergunta importante para qualquer gerente ou usuário final de uma empresa é: o que você precisa saber para ajudar a gerenciar os recursos de rede, hardware, software e dados de uma empresa para que eles sejam usados para a empresa alcançar seus objetivos lógicos? Vamos ver um referencial para os usuários finais de uma empresa. Esse referencial resume as áreas principais do conhecimento em sistemas de informação necessárias aos usuários finais de uma empresa. Não se exige que os gerentes ou usuários finais de uma empresa conheçam as tecnologias complexas, conceitos comportamentais abstratos ou as aplicações especializadas envolvidas no campo dos sistemas de informação. A figura ilustra um referencial conceitual útil que caracteriza o que um gerente ou usuário final precisa saber sobre sistemas de informação. Conceitos básicos, conceitos comportamentais, técnicos e administrativos, fundamentais sobre os componentes e papéis dos sistemas de informação. Tecnologias de informação, os principais conceitos, avanços e questões gerenciais na informática, como hardware, software, redes de gerenciamento de banco de dados e outras tecnologias de processamento de informação. Aplicações empresariais. As principais utilizações dos sistemas de informação para as operações, administração e vantagem competitiva de um empreendimento, incluindo comércio eletrônico e colaboração, utilizando a internet, a intranet e a extranet. Processos de desenvolvimento. Como os usuários finais ou especialistas em informação desenvolvem soluções de sistemas de informação para os problemas da empresa, utilizando metodologias específicas. Desafios gerenciais. Os desafios de administrar efetivamente e eticamente os recursos e estratégias de negócios
envolvidas na utilização da tecnologia da informação ao nível do usuário e do empreendimento, e ao nível global de um negócio. Recursos e tecnologia dos sistemas de informação. Um sistema de informação, SI, é composto por uma combinação de pessoas, hardware, software, redes de comunicação e recursos de dados que coleta, transforma e dissemina informações em uma organização. Quais são os tipos de sistemas de informação? Os sistemas de informação computadorizados, SI, utilizam hardware, software, redes de telecomunicações, técnicas de administração de dados computadorizadas e outras formas de tecnologia de informação, TI, para transformar em recursos de dados em produtos de informação. Esses produtos oferecem informações para a tomada de decisão feita pelos gerentes. Nós podemos contextualizar aqui 4 tipos de sistemas de informação. Sistema de informação manuais, que é feito com papel e lápis, tudo escrito à mão. Sistemas informais, que é a passagem de informação do boca a boca. Sistemas formais, procedimentos escritos, onde todos os processos, política da empresa e as normas estão armazenadas em pastas, em documentos escritos. E os sistemas computadorizados, dos quais a gente está falando. E os sistemas de informação computadorizados, onde todos os processos da empresa, toda a comunicação, informação e dados estão estruturados em bases de dados, em sistemas como, por exemplo, ERP, sistemas de controle de fluxo de caixa, de contas a pagar e contas a receber. E qual a perspectiva do usuário final para um sistema de informação? A perspectiva do usuário final. Qualquer pessoa que utilize um sistema de informação, SI, ou informação que ele produz, é um usuário final. O usuário final. Termo normalmente aplicado à maioria dos usuários em uma organização, com exceção dos especialistas em sistemas de informação. A maioria dos usuários finais são trabalhadores do conhecimento, ou seja, as pessoas que passam a maior parte do seu tempo comunicando e colaborando em equipes, em grupos de trabalho, criando e utilizando e distribuindo informação. Especialistas em SI. Normalmente inclui analistas de sistemas ou profissionais de programação de computador. Usuário final gerencial. Usuário final gerencial. Um gerente, empreendedor ou profissional de nível gerencial que pessoalmente usa sistemas de informação. A maioria dos gerentes são usuários finais gerenciais. Vamos ver as dimensões da ética na TI. Dimensões éticas da TI. Como potencial usuário final, administrativo e trabalhador do conhecimento em uma sociedade globalizada, você deve estar ciente também das responsabilidades éticas geradas pelo uso da TI. Por exemplo, quais usos poderiam ser considerados impróprios, irresponsáveis ou prejudiciais a outros indivíduos ou para a sociedade? Qual é o uso correto dos recursos de informação de uma organização? O que é necessário para ser um usuário final responsável? Como você pode se proteger do crime com o uso do computador e outros riscos? A dimensão ética de sistemas de informação tratam de garantir que a TI e os sistemas de informação não são utilizados de um modo impróprio ou irresponsável contra outros indivíduos ou a sociedade. Um desafio maior para a nossa sociedade de informação globalizada é gerenciar seus recursos de informação a fim de beneficiar todos os membros da sociedade, enquanto, ao mesmo tempo, cumpre as metas estratégicas da organização e países. Por exemplo, devemos utilizar os sistemas de informação para descobrirmos um número maior de formas mais eficientes, lucrativas e socialmente responsáveis de utilizar as ofertas limitadas do mundo, de material, energia e outros recursos. Com a perspectiva da administração de empresas. Os sistemas de informação desempenham um papel vital no sucesso de um empreendimento. Por exemplo, a internet e as redes internas, tipo similar ou intranet, e as redes interorganizacionais externas, ou chamadas de extranet, podem fornecer a infraestrutura de informação que uma empresa necessita para operações eficientes, vantagens competitivas de mercado,
e administração eficaz. Qual a perspectiva da administração de uma empresa? O sucesso de um sistema de informação não deve ser medido apenas por sua eficiência em termos de minimização de custo, tempo e uso de recursos de informação. O sucesso também deve ser medido pela eficácia da TI no apoio de uma organização no que se refere à estratégia de negócio, capacitação de seus processos empresariais, reforço de suas estruturas e cultura organizacionais, aumento do valor do empreendimento em um ambiente de negócios dinâmico. Para os usuários finais gerenciais, a função dos sistemas de informação representa uma área funcional dos negócios que é importante para o sucesso de uma empresa. Um fator importante que afeta a eficiência operacional, produtividade e moral dos funcionários e o atendimento e satisfação do cliente. Uma fonte principal de informação e apoio necessária para promover a decisão eficaz dos gerentes. Um ingrediente importante no desenvolvimento de produtos e serviços competitivos que confere à organização uma vantagem estratégica no mercado. Uma importante parte dos recursos de um empreendimento e seu custo de realização de negócios. E, por final, uma oportunidade vital, dinâmica e desafiadora da carreira para muitos homens e mulheres. Este é o final dessa aula número 1. A próxima aula, razões de sucesso e fracasso de sistemas de informação. Até a próxima aula.